Olá, que a maravilhosa paz do nosso Deus dos céus seja com cada um de nós, que o Espírito de paz nos abrace nesse dia de hoje e que possamos sentir o seu vento soprando em nosso rosto, em nossa pele, nos trazendo paz e alento. No livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus estava aqui reunido com os seus discípulos, ensinando algumas coisas importantes para eles. E a partir do verso 7, Jesus ensina um pouco mais a respeito da oração, de como deveria ser feita. No verso 5 ele dá alguns detalhes e o verso 7 Jesus diz o seguinte: E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus já nos mostra que não precisamos ficar repetindo por várias e várias vezes aquela mesma petição, aquela mesma palavra. Porque o verso 8 diz que o Senhor já sabe de todas as coisas antes mesmo que nós venhamos a pedir. Ou seja, não precisamos ficar repetindo várias e várias vezes a mesma oração. Precisamos ser perseverantes, o que é diferente. Mas para que possamos compreender um pouquinho melhor, vamos orar a oração do Pai Nosso, da forma como Jesus nos apresentou. Então o verso 9 ele começa falando o seguinte: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então Cristo começa nos dando a consciência de que sempre que formos orar, devemos entender que o nosso Pai é aquele que está no céu. Por isso que ele diz: Pai nosso que estais nos céus. Outra coisa importante, ele diz: santificado seja o teu nome, ou seja, iremos sempre buscar a Deus, entendendo que Deus é santo, iremos nos direcionar a Ele, compreendendo que Ele é santo. O verso 10 diz: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja que outra lição importante Jesus nos ensina aqui. É importante que a gente peça a Deus que Ele traga o seu reino, ou seja, para que nós possamos viver conforme o reino dos céus. Não amoldados ao caráter deste mundo ou aos prazeres deste mundo, mas vivendo em conformidade como é lá no céu. O reino dos céus deve ser o nosso maior ponto de almejar. E assim como Cristo fez, devemos fazer também. Pois o verso seguinte diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu é. No céu, todos fazem a vontade de Deus o Pai. Cristo também fez a vontade de Deus o Pai. Então devemos sempre estar atentos a fazer a vontade de Deus. O verso 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas. Veja, no verso 11 nos ensina que não precisamos pedir muito a Deus, mas para que Ele nos sustente, para que Ele nos dê o alimento diário. Não precisamos querer almejar sempre riquezas e mais posses, porque isso também vai nos sufocar. É pecado ter posses? Não é, mas não pode ser a nossa prioridade. A nossa prioridade é estar em comunhão com Deus. E o verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Uma passagem muito importante, porque estamos dizendo para Deus: Senhor, eu perdoei o meu irmão contra aquilo que ele fez comigo. Ele me ofendeu, mas eu perdoei. Então me perdoa também, Senhor, assim como eu tenho perdoado. Porém, por outro lado, quando fazemos essa oração e não liberamos perdão, estamos dizendo para o Senhor: Senhor, não nos perdoa, porque eu não perdoei. Por isso que é importante compreendermos aquilo que o Senhor tem dito para cada um de nós. No verso 13, Jesus diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Veja, mais um ponto importante. Cristo não disse aqui que nunca seríamos tentados. Porém, Ele nos diz: Senhor, ajuda-nos a superar a tentação. Ajuda-nos a não cair
em tentação, porque Cristo sabe que todos nós passaremos por tentações, é natural desta vida. Então, sempre que formos orar, possamos pedir ao Senhor Deus para que Ele nos livre, que Ele nos dê força a resistir o mal. O verso 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A mesma coisa que fala no verso 12. Então, sempre que formos orar, devemos clamar ao Senhor pelo teu perdão, pela tua misericórdia, mas precisamos também perdoar aos nossos semelhantes. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Oremos. Querido Deus dos céus, que o Senhor nos ajude a sermos semelhantes ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a fazermos a tua vontade e o teu querer. Não nos deixa, Senhor Deus querido, cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, do mal. Obrigado, porque teu é o poder, o reino e a glória. Obrigado, Senhor Jesus, por tua vontade. Faz descer dos céus o teu reino em minha vida, Senhor. E assim se manifeste a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém.